O jornalista que pagou por informações de pessoas ligadas ao PSDB e ao candidato à presidência José Serra estava em férias do jornal Estado de Minas quando os dados foram obtidos ilegalmente na Receita Federal. No depoimento à Polícia Federal, Amaury Ribeiro Júnior disse que essas informações foram copiadas de um computador dele por um deputado estadual, que é um dos coordenadores da campanha da candidata do PT, Dilma Rousseff. Nos depoimentos para a Polícia Federal, o jornalista Amaury Ribeiro Júnior disse que começou a trabalhar no jornal Estado de Minas no fim de 2007 e ficou até o dia 16 de outubro do ano passado, quando saiu para tratar de problemas de família. E que antes de se desligar do jornal, tirou um mês de férias. Mas ontem, em entrevista coletiva, a Polícia Federal omitiu que Amaury estava em férias. O jornalista Amaury Ribeiro Júnior, que à época dos fatos era ligado de forma empregatícia, tinha vínculo empregatício com o jornal Estado de Minas. Hoje, em Brasília, a Polícia Federal disse que o fato de Amaury estar de férias é indiferente para a investigação. Amaury Ribeiro Júnior estava de férias exatamente nos dias em que ocorreram as quebras de sigilo de pessoas ligadas ao PSDB e à família do candidato José Serra. Estava em São Paulo, a cidade grande mais próxima de onde houve o acesso ilegal aos dados da Receita. Amaury pousou em São Paulo, vindo de Brasília, no dia 29 de setembro de 2009 e foi embora no dia seguinte, exatamente quando as cópias ilegais de imposto de renda foram retiradas pelos despachantes. Outra viagem a São Paulo registrada no inquérito. Origem, Brasília. Data, 7 de outubro. Saída, 8 de outubro, quando outra leva de informações foi fornecida aos intermediários. Nas duas ocasiões, antes de vir a São Paulo, Amaury esteve em Brasília. Em depoimento, Amaury declarou que as despesas com viagens e documentos foram pagas pelo jornal O Estado de Minas. A investigação concluiu que até agosto do ano passado, as viagens de Amaury foram faturadas em nome do jornal O Estado de Minas, onde ele trabalhava. No período em que ele estava de férias e veio para São Paulo, quem mandou emitir e pagou os bilhetes aéreos foi um colega de Amaury no jornal, Marcelo Augusto de Oliveira. Entre as viagens pagas em dinheiro vivo para a agência de turismo Primos, estavam aquelas em que as datas bateram exatamente com os mesmos dias em que as fraudes foram cometidas na Receita Federal. O Estado de Minas confirmou hoje em nota que Amaury estava em férias quando ocorreu a quebra do sigilo fiscal das pessoas ligadas à Serra e que se demitiu imediatamente depois. A nota garantiu também que nenhuma viagem do repórter no período em questão foi custeada pelo jornal. Amaury disse que fez as investigações depois que soube que um grupo ligado a José Serra estaria seguindo o então governador de Minas, Aécio Neves. Ainda seguindo o relato de Amaury, ele não foi contratado para trabalhar na campanha de Dilma Rousseff. O que aconteceu, segundo Amaury? Em abril deste ano, ele foi procurado por Luiz Lanzetta, dono da empresa contratada para cuidar da pré-campanha da candidata Dilma Rousseff. De acordo com Amaury, Lanzetta queria descobrir quem era o espião que vazava informações da pré-campanha para a imprensa. Sempre segundo Amaury, Lanzetta atribuía o vazamento a Rui Falcão, deputado estadual do PT e dono de uma empresa de comunicação que também queria trabalhar na campanha presidencial. O jornalista Amaury assegurou: foi o deputado Rui Falcão quem copiou, sem autorização, o material que Amaury guardava no computador pessoal. E assim as informações teriam chegado à pré-campanha de Dilma. Ainda segundo Amaury, Rui Falcão tinha a chave do apartamento que Amaury ocupava neste flat em Brasília, pago pela mesma pessoa ligada ao PT que bancava despesas da chamada Casa do Lago Sul, o QG da pré-campanha. Nos 3 depoimentos que prestou até agora para a Polícia Federal, Amaury não foi questionado sobre a ligação dele com o despachante Dirceu Garcia Rodrigues. O despachante afirmou que vendeu para Amaury as cópias de imposto de renda obtidas ilegalmente. Ele disse para o senhor o que ele ia fazer com essa documentação toda? Não, ele nunca me disse a finalidade disso. Para a polícia, Amaury confirmou que contratou um despachante, mas disse que usou apenas documentos conseguidos legalmente em lugares como cartórios e a junta comercial. Amaury Ribeiro Júnior já foi intimado para voltar à Polícia Federal. Os advogados dele dão como certo que o jornalista será indiciado pelos crimes de quebra de sigilo e corrupção ativa. A defesa de Amaury só não sabe ainda se o novo depoimento será aqui em São Paulo ou em Brasília e nem quando.
Hoje à tarde, o advogado de Verônica Serra deu entrada na Polícia Federal com um pedido de investigação sobre o uso político dos sigilos fiscais violados. De acordo com Sérgio Rosenthal, a Polícia Federal tem o dever, a obrigação de responsabilizar quem divulgou e quem se beneficiou das informações sigilosas obtidas ilegalmente. Em nota, o deputado estadual Rui Falcão, do PT de São Paulo, negou terminantemente que tenha copiado dados ou arquivos do computador de Amaury Ribeiro Júnior. O deputado também declarou que não procede a informação de que possui as chaves do apartamento ocupado pelo jornalista.